Olá pessoal, aqui é a Ivana e hoje nós vamos falar sobre a difícil arte de conseguir fazer com que as pessoas participem de suas reuniões corporativas de forma prazerosa, participativa e engajada. Você conhece algum gestor, líder ou profissional da área de desenvolvimento humano que está sempre frustrado porque os colaboradores não gostam de participar de suas reuniões corporativas? Suas reuniões são sempre motivos de reclamação, faltas, atraso ou estão repletas de pessoas que cochilam, se distraem, mexem no celular o tempo todo e, por fim, suas reuniões não geram quaisquer resultados significativos para a empresa e para o grupo? Porque é sobre os motivos que levam as pessoas a não gostarem de reuniões que vamos falar hoje. É possível que tenhamos em alguma vez ouvido ou até mesmo pronunciado a seguinte frase: o professor fulano de tal conhece muito bem a matéria, mas não tem didática. O que se pretende dizer com isso? Que se tomarmos os significados de uso mais comum da palavra didática, entendendo que didática é a arte ou a técnica de ensinar, instruir, dirigir e orientar a aprendizagem, sugere-se que o professor domina o conteúdo, mas que falta o preparo técnico para ele ajudar o aprendiz a compreender e a aprender os mesmos conteúdos. Nós, gestores, líderes, capacitadores de aprendizagem e profissionais voltados ao desenvolvimento humano, estamos permanentemente executando ações educativas dentro do nosso próprio ambiente de trabalho, principalmente através das reuniões que realizamos junto aos nossos colaboradores. É muito natural que em algumas situações corporativas, algumas pessoas digam a respeito de suas lideranças. O profissional fulano de tal conhece muito bem a empresa, o setor ou este assunto, mas quando nos reunimos com ele para tratar qualquer pauta, falta didática, falta jeito, jogo de cintura. E no caso desses encontros corporativos, eu diria que falta muito mais que didática. Em boa parte das situações, o que falta mesmo, principalmente, é conhecer com propriedade as pessoas com as quais você está se reunindo. Uma das evidências disso é a constante e corriqueira convocação de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o assunto em pauta. Ou seja, convidam pessoas que não possuem relação com a questão ou com as questões, pessoas que nem deveriam estar ali. Em 20 anos de vida corporativa, frequentando todo tipo de empresa e segmento por todo o país, poucas vezes presenciei e nunca pessoalmente participei de um único curso de formação de profissionais atuantes na área de gestão que estivessem sendo preparados ou instruídos para executar ações educativas em seus ambientes de trabalho, junto às suas equipes. Ações educativas mesmo, aquelas que preparam o profissional como um facilitador de aprendizagem, como um bom condutor de conversas, com o objetivo de extrair o melhor de cada participante e propor resultados de forma coletiva, respeitando e valorizando os conhecimentos e as experiências dos colaboradores internos. Presenciei empresas com boas iniciativas e intenções, mas de boas intenções vamos combinar que o inferno já está cheio. Sendo assim, no inferno haverá muitas pessoas que só pensaram em fazer algo de bom, mas não colocaram em prática suas boas intenções. É preciso levar em conta que ações educativas desenvolvidas por profissionais das áreas de gestão, liderança e desenvolvimento humano podem apresentar melhores resultados se embasados em princípios de facilitação da aprendizagem, transformando espaços de reuniões em oficinas para produção de conhecimento dos adultos, os seus colaboradores. Para compreender e se adequar a um método ou maneiras de tornar suas reuniões mais que atraentes, torná-las verdadeiramente transformadoras, é preciso entender quais são os principais motivos pelos quais as pessoas não gostam de reuniões. Vocês sabiam que 47% das pessoas acham que reuniões não dão em nada? E 73% admitiram realizar outros trabalhos durante elas? Os profissionais dizem que perdem 31 horas por mês em reuniões improdutivas. Isso são dados de um MBA em Marketing Digital da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Nós vamos listar aqui agora alguns motivos por quais as pessoas não gostam de reuniões. Vamos a um dos primeiros
e mais comentados motivos pelos quais as pessoas não gostam de reuniões. Eu ouvi várias vezes a seguinte frase: não sei o que estou fazendo aqui. Me convidaram para participar, mas não informaram por quê e para quê. O ser humano tem necessidade de dominar os acontecimentos e que se vê envolvido. Saber antecipadamente do que se trata e por que você faz parte do grupo, em qual contexto seu trabalho está inserido, é essencial para que esteja mais motivado a participar e engajado. À medida que falta essa informação ou que ao chegar em uma reunião você percebe que nem deveria estar ali, que aquele assunto não está diretamente ou indiretamente relacionado às suas atividades, naturalmente a tendência é que você irá ficar alheio, nada participativo. É aquele típico indivíduo que mexe no celular o tempo todo, fica riscando a folha, enrolando os cabelos na ponta dos dedos, tirando pelinhos da roupa e etc. Sempre que for convidar colaboradores para reuniões, verifique se todos os convocados possuem interesse no assunto, se de fato precisam ser envolvidos no contexto e diretamente no processo de análise e solução. Em oficinas de aprendizagem, que muitas vezes substituem reuniões, é feito um trabalho antecipado sobre a demanda e quais colaboradores deverão ser envolvidos, seguido de um honesto convite, no qual informamos o assunto, o tema e o formato para debate. Quanto ao formato, informamos, por exemplo, que será em workshop, com atividades interativas. Um outro bom motivo são reuniões que nunca começam ou terminam nos horários que foram comunicados ou previstos. Este tipo de disciplina é uma postura que deve ser primeiro de quem organiza o evento, de quem convida as pessoas. Neste quesito, eu aprecio o rigor, claro que sem posturas de inflexibilidade. Em oficinas de aprendizagem, é muito importante que a mesma regra seja para todos. Um exemplo é que não se pode atrasar o início de uma oficina porque um líder de um determinado setor irá se atrasar. Pense se fosse um colaborador, ele seria tratado da mesma forma? São detalhes importantes que fazem com que todos se sintam prestigiados e valorizados, a começar pelo respeito ao tempo de cada um. Um terceiro motivo é a falta de planejamento e organização. É tópico fadado ao insucesso das reuniões. É a conhecida frase: o cara tá mais perdido que segue em tiroteio. É essencial que se tenha um cronograma com descrição detalhada de todas as atividades, tendo para cada uma um tempo limite de execução, objetivo e resultado esperado. Se estivermos preparados assim, estaremos mais seguros até para fazer intervenções e informar os participantes que o tempo limite que ela tem para falar ou para se colocar é limitado. Sem contar que a falta de organização gera também falta de credibilidade, não só com quem está conduzindo o evento, mas também com todo o objetivo e, mais uma vez, comprometendo os benefícios e resultados. Um dos grandes vilões para não gerar resultados esperados nas reuniões e que também faz com que as pessoas não gostem de reuniões são as questões de focar nos problemas e não nas soluções. O problema ou a questão devem ser expostos e entendidos, mas não devem ser o centro das atenções. O que deve gerar debate, discussões, atividades, deve ser a forma como as pessoas se sentem em relação ao problema e como ele pode ser solucionado. Vamos analisar agora uma pequena história sobre diferentes focos. O consultor Mário Sérgio Cortella nos conta uma história clássica que percorreu os ambientes de marketing e recursos humanos no mundo corporativo. Segundo essa história, que aconteceu há mais de 20 anos em uma multinacional que fica no interior de São Paulo e que fabrica de tudo, como sucos, sabonetes, shampoos, pasta de dentes e muitos outros produtos, tinha-se um grave problema na divisão de pasta de dentes. Dizem que na esteira final de aço, onde acontecia a embalagem dos produtos, vinham as caixinhas de pasta de dente de vez em quando vazias, sem o tubo dentro. E assim mesmo elas eram embaladas. Isso gerava muita reclamação dos clientes, como farmácias, supermercados e até dos consumidores finais que se sentiam lesados. Há mais de 20 anos não se tinha tanto problema como tem nos dias atuais.
Hoje nós temos o Código do Consumidor, a concorrência e outros fatores que, nesse caso, podem até gerar situações mais constrangedoras e problemáticas para a empresa. Conta-se que, para resolver o problema, a empresa contratou 2 engenheiros que trabalharam durante 3 meses e gastaram o equivalente, que seria hoje, a 8 milhões de reais, para se ter uma solução extremamente sofisticada sobre o problema. Conseguiram um programa de computador que foi acoplado à esteira de aço, com uma balança ultrassensível. Dizem que quando passava uma caixinha vazia, acusava a diferença de peso e parava o sistema. Travava a esteira e um braço hidráulico tirava a caixa vazia. 1 mês, 2 meses, 3 meses se passaram e havia 0 de rejeição e clientes e consumidores bastante satisfeitos. Com consumidores satisfeitos e problema resolvido, os engenheiros resolveram analisar os relatórios. Olharam os relatórios e perceberam que já haviam 2 meses que estava tudo desligado. Então, eles chamaram supervisores, gerentes, chefes e queriam saber o que havia acontecido, mas ninguém sabia de nada. Então, eles foram até os operários e perguntaram também se eles sabiam o que tinha acontecido. E eles simplesmente responderam: olha, a gente desligou isso aí. Mas como assim desligaram? Isso dava um trabalho danado. Parava a produção toda hora, travava a esteira, a gente tinha que ficar esperando o bracinho vir e puf, tirar a caixa, então nós resolvemos parar. E os engenheiros perguntaram: mas o problema está resolvido, as caixinhas vazias não estão chegando aos consumidores. Como é que foi resolvido? Era isso que eles queriam saber. E os operários novamente responderam: nós fizemos uma vaquinha e compramos um ventilador daqueles de boleia de caminhão. Pagamos com R$100. Pusemos ele aqui do lado da esteira. E quando passa uma caixinha vazia, a caixa cai, não trava a esteira e não perdemos tempo. E foi assim que os operários resolveram o problema, focando na solução. Um dos fatores reais que não geram interesse dos colaboradores nas reuniões é que elas não proporcionam experiências de qualidade. Na maioria das vezes, em boa parte, os colaboradores não são convidados ou estimulados a falar, a dar a sua opinião, e quando são, é frequente ocorrer de não terem a atenção devida. Em reuniões ou oficinas de aprendizagem, deve-se possibilitar que os convidados participem ativamente, e quando estiverem participando, que seja demonstrado pelo gestor, que didaticamente também possui um papel de facilitador, mostrar empatia, prestando atenção a cada participante, escutando e anotando os pontos principais, para que ao final do encontro, ao se propor soluções, mudanças de atitude e hábitos, assim bem como desenvolvimento de habilidades e aquisição de novas competências, ele esteja embasado no que foi colocado e proposto pela própria equipe, pelos próprios participantes. Não há como não me envolver ou engajar em um processo de desenvolvimento que eu ajudei a construir. De nada adianta fazer a pergunta certa, levantar a bola certa, se você não sabe ouvir. Dar a devida atenção, valorizar o que está sendo dito de acordo com as experiências e conhecimentos de cada um. É preciso demonstrar atenção e interesse. Quando estiver entendendo, mostre positivamente com a cabeça. Faça contato visual, é muito importante. Evite interromper o raciocínio. Evite demonstrar impaciência, cruzando braços, olhando para o relógio, balançando os pés. Ficar ajeitando-se na cadeira o tempo todo, ficar brincando com um clipe, uma caneta, ou fazer qualquer outra coisa que demonstre impaciência ou falta de interesse. Sempre que possível, certifique-se que a mensagem foi entendida. Evite comentários precipitados e pré-julgamentos. Quem é que disse que ambientes onde as pessoas se reúnem no mundo corporativo, oficinas de aprendizagem, reuniões, não podem ser ambientes descontraídos? É possível sim reunir pessoas para ter boas conversas sobre assuntos importantes e de forma prazerosa. Uma das formas de tornar estes encontros corporativos prazerosos é propor atividades interativas, como dinâmicas de grupos, estudos de casos, desafios e entre outras tantas atividades lúdicas e eficientes para fazer debates e fixar conteúdos.
Quanto às dinâmicas, é preciso usar com bom senso e moderação. Não devem ser aplicadas apenas com o intuito de brincar e descontrair. Devem estar diretamente conectadas com o assunto em debate e propor ações e soluções. Outro ponto importante de dinâmicas ou qualquer outra atividade é que elas devem ser avaliadas de acordo com os recursos e materiais disponíveis, como espaço e conforto dos participantes, além de respeitar limitações físicas, o que demonstra, mais uma vez, a importância de se conhecer bem o grupo com o qual você irá se reunir. Tratar de assuntos importantes não precisa ser de forma carrancuda, restringindo as pessoas à participação e descontração. Dá para ser alegre com responsabilidade, fazer atividades divertidas e, através desse ambiente descontraído, gerar resultados. Uma das maiores reclamações das pessoas que não gostam de participar de reuniões é que, após a reunião, elas não conseguem ver o resultado prático do que foi discutido. Elas não conseguem acompanhar a análise e as soluções dos problemas, ou seja, elas compreendem que aquele tempo foi perdido porque não houve nenhum resultado. O primeiro passo para resolver essa questão é estar estrategicamente organizado. Primeiro, sobre quais resultados se espera destes encontros. Extrair do grupo os passos para alcançar os objetivos, definir ações, prazos e responsabilidades, individuais ou coletivas, e principalmente acompanhar a evolução e os benefícios gerados. Se reunir posteriormente, de acordo com os prazos pré-estabelecidos e definidos, verificando os objetivos, avaliando e arrematando o assunto. Deixar assuntos importantes cair no esquecimento gera falta de credibilidade, não só com quem organizou o evento, mas com todos os objetivos, metas e resultados traçados. Uma das situações e fatores que eu tenho certeza que levam todas as pessoas a não gostarem de participar de reuniões é que elas costumam ser muito longas, usar mais tempo do que o necessário. O que torna as reuniões cansativas são as longas horas de duração. Já foi cientificamente comprovado que o nosso cérebro não permanece concentrado por muito tempo. Se você quer uma reunião de ideias produtivas, seja rápido e não perca tempo. Em oficinas de aprendizagem corporativa, o máximo que sugerimos são 90 minutos e ainda assim eles são regados de muita atividade interativa. O mínimo seria de 60 minutos. Existem muitas técnicas e truques para manter a atenção das pessoas. E mesmo assim, atualmente, existem pesquisas e estudos que afirmam que nós, seres humanos, não conseguimos reter a atenção por mais de 18 minutos. Cientistas têm estudado o poder de concentração do ser humano e chegaram ao resultado de que a faixa de tempo de concentração dura entre 10 e 18 minutos. Justiça seja feita, assim as apresentações deveriam se encaixar nesse padrão de tempo, vocês não acham? De acordo com Chris Anderson, curador do TED, que é um modelo de conferências que duram 18 minutos e é difundido ao redor do mundo, 18 minutos é longo o suficiente para manter-se sério e curto o suficiente para reter a atenção da audiência. Nas oficinas de aprendizagem que nós fazemos e sugerimos em nossos clientes, elas têm duração máxima de 10 a 15 minutos em relação à exposição do tema, ao tempo que iremos abordar o assunto. E mesmo assim, nós sempre indicamos que esses 10, 15 minutos, no máximo 20 minutos, seja com participação total dos colaboradores. Passados 20 minutos de apresentação do tema, o restante das atividades são 100% interativas, através de dinâmicas de grupos, estudos de casos, contos e histórias. Nossa experiência mostra que todas essas atividades, que toda essa interação levam os participantes a ficarem mais motivados e engajados em todo o decorrer da apresentação. O famoso discurso de Steve Jobs na Universidade de Stanford em 2005, por exemplo, e que certamente você conhece, foi feito em 15 minutos. E ele foi assistido por mais de 8 milhões de vezes no YouTube. O tempo não é a unidade de medida de poder da sua mensagem. Muito pode ser feito com pouco, porque menos é mais. Por fim e por último, o
que sempre mais me incomodou em reuniões, e que talvez seja o que te incomode também, é a famosa briga de egos. E é o que nós vamos falar agora. Em minha experiência profissional, eu percebi que as pessoas estão mais focadas em defender a si mesmas do que aprender e crescer. As pessoas chegam às reuniões munidas de proteção e não de solução. Mais importante do que sair com ações definidas é sair com a própria imagem protegida. Isso transforma as reuniões em verdadeiros campos de batalha, entre egos inflados. Maior do que o foco no resultado é a preocupação em justificar-se ou defender o seu ponto de vista. É muito importante reunir os colaboradores, seja para tratar de assuntos do dia a dia, seja para implementar novos projetos ou para possibilitar o desenvolvimento do time. Não há a menor dúvida. A grande questão é a forma como vamos fazer isso. Uma boa conversa pode resolver questões que, a princípio, parecem ser muito complicadas, mas que, com a participação ativa dos envolvidos, assim como a valorização de seus conhecimentos e experiências, fica muito mais fácil de se resolver. Cada colaborador é único, de acordo com seu perfil, sua função, seus anseios e realizações profissionais. Eu acredito que existe algo de comum em todos eles. Buscar soluções, melhorias e oportunidade de ver o mesmo problema de vários ângulos. O que nós, gestores, líderes, facilitadores de aprendizagem, não podemos é deixar de valorizar e solicitar todas essas manifestações. E se você gostou do tema, deixe aí nos comentários. Pode também nos mandar sugestão de novos temas ou perguntas. Dê o seu joinha e clique no sininho para receber toda semana os vídeos que nós disponibilizamos. Eu agradeço a sua companhia e te encontro aqui no próximo encontro, no próximo bate-papo. Até lá!